bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bem, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um ATPC. Aqui, hoje não é de ciências humanas, de ciências da natureza ou exatas, mas um ATPC conjunto que nós estamos fazendo para fazer um estudo desse índice que é o IDEB, tá ok? Então, como tem professores de diferentes áreas, eu vou me apresentar. Meu nome é Matheus e eu sou PCNP de Biologia aqui na Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, tá joia? Então, fazendo uma breve contextualização sobre o que nós vamos abordar nesta parte do ATPC, é que, em virtude de 2021 ser um ano de aplicação da Prova Brasil, nós devemos aprimorar os estudos dos boletins do SAEB com base em evidências, em seus níveis de proficiência, bem como seus descritores. Então, nós acreditamos que essa formação de hoje, ela poderá estimular e apoiar vocês na análise desses dados e também facilitar a produção de indicadores sobre o IDEB, tá ok? Da sua escola, especificamente. Então, nós temos como objetivo do ATPC de hoje apresentar a metodologia do cálculo do IDEB, mas isso sem aprofundar muito na parte dos cálculos, tá bom, pessoal? Porque são cálculos relativamente complexos e esses cálculos em si não é o nosso interesse, mas sim a compreensão dos índices, tá ok? Subsidiar os participantes sobre como fazer a análise do IDEB em vários níveis, refletir sobre as semelhanças entre o IDEB e o IDESP, e, por fim, revisitar o currículo oficial do Estado de São Paulo, bem como as habilidades essenciais, articulando com as habilidades da matriz do SAEB. Então, para começar esse assunto com vocês, eu resolvi trazer o tema avaliação, tá joia? Porque o SAEB, em si, ele é um modelo de avaliação. E as avaliações, elas possuem basicamente 3 funções, que é diagnosticar, controlar e classificar. Relacionado a essas funções, a gente tem 3 modalidades de avaliação. Então, a gente vai ter a avaliação diagnóstica, que vai ocorrer principalmente antes e durante o ensino, a avaliação formativa, que ocorre durante o processo de ensino, e a avaliação somativa, que vai ocorrer depois do processo de ensino, tá ok? Eu coloquei um risco vermelho porque onde será que se enquadra o IDEB dentro desses 3 tipos de avaliação? Na somativa, pessoal, porque ele vai ocorrer ao final de um ciclo, de uma etapa, tá joia? Aqui, então, eu coloco, em relação à avaliação somativa, sua função, para que ela serve e quando ela deve ser aplicada. Então, em relação à função, a avaliação somativa, ela vai promover a classificação dos alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Então, é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Como que é feito esses níveis, como que eles são estabelecidos e o que eles significam, tá joia? Para que serve uma avaliação sumativa? Então, para medir, através de notas e conceitos, o aprendizado dos meus alunos, tá joia? E quando que eu aplico? Então, ao final de um conteúdo, de um período, ou ao final de uma etapa, tá bom? Que é o que ocorre exatamente no IDEB.
E a gente ouve muito a respeito destas duas siglas, que é IDEB e SAEB. Qual seria a diferença entre IDEB e SAEB? Tá ok? Por que a gente usa essas duas denominações? Então, aqui eu vou especificar com vocês a respeito de o que é IDEB e o que é SAEB, tá joia? Então, o IDEB, ele é um índice, tá joia? Criado em 2007 pelo INEP, e ele foi formulado para medir a qualidade do ensino nacional e, principalmente, para estabelecer metas para a melhoria desse ensino. E o SAEB é o Sistema de Avaliação Básica. Ele é um conjunto de avaliações externas, onde consta a Prova Brasil, que é feita em larga escala para permitir ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que pode estar interferindo no desempenho desse estudante. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele vai combinar o desempenho na Prova Brasil com as taxas de aprovação do ciclo, tá joia? Que é o que a gente chama de fluxo. O objetivo do IDEB foi reduzir o risco que um programa meramente baseado em notas da prova ou na classificação poderia gerar, ao invés de melhorar esse ensino, contribuir para agravar o quadro de repetência e evasão que a gente já tem no país. Por isso que ele leva em conta os dados de fluxo, tá ok? A Prova Brasil ela foi introduzida em 2005, com a expansão do SAEB. Ela é baseada em desempenho em matemática e leitura, e ela usa uma modelagem estatística que a gente chama de teoria de resposta ao item, ou TRI. Essa modelagem ela é feita para conseguir observar parâmetros que não são mensuráveis por instrumentos, por exemplo. Então, eu tenho uma pessoa que tem 1,80 1,80 m de altura e 90 quilos. Como que eu sei isso? Porque eu tenho uma balança que calcula o peso e uma régua que mede sua altura. Em relação à aprendizagem, eu não tenho nenhum instrumento que vai medir isso. Então, eu crio metodologias ou modelagens estatísticas para tentar fazer esse aferimento, tá joia? Então, o IDEB ele tem seus resultados divulgados por municípios, por estados e até a nível de unidade de ensino, por escola. Então, o IDEB ele é aplicado a cada 2 anos para estudantes do 5º e do 9º ano do fundamental e também para os estudantes do 3º ano do ensino médio, tá joia? Os dados de fluxo escolar, eles são obtidos através do censo escolar, que é realizado anualmente, e ele vai envolver não somente o ano que está fazendo a prova, mas toda a etapa ou ciclo. Aqui eu tenho uma fórmula do cálculo do IDEB. Então, o IDEB ele vai variar de 0 a 10, e ele a proeficiência média de leitura e matemática vezes a taxa média de aprovação na etapa de ensino, tá ok? Em relação das metas do IDEB para o Brasil, da onde que surgiram essas metas? Então, essas metas surgiram de um objetivo que era que o Brasil atingisse em 2021 os resultados educacionais dos países membros da OCDE, tá joia? Quem são esses países? São os países mais desenvolvidos, pessoal. Então, são os que estão em azul, nessa figura que vocês estão vendo aí nessa apresentação. Em relação ao fluxo, nós temos uma meta de 96%,
E em relação à proeficiência? Em relação à proeficiência, aqui está a forma que ele foi calculado. Então, nós temos nessa imagem o desempenho do Brasil em 2007, que foi o ano de implantação do IDEB, e esse risco azul é onde se localizava a média dos alunos pertencentes aos países que são membros da OCDE, tá ok? Então, o Brasil teria que deslocar esse ponto mais alto desse gráfico para essa linha azul para conseguir atingir essa meta. Então, baseado nesses cálculos, foi fixado que a meta do Brasil para atingir esse nível da OCDE seria, em média nacional, um INDEB 6, tá ok? Por quê? Porque a média ficou aproximadamente em 6,25. Então, eu poderia deslocar ou para 6 ou para 6,5, estabeleceu-se que a meta era 6. Então, aqui a gente vê uma projeção do IDEB, tá ok? De acordo com o ano, até 2095. E a gente vê, através desse gráfico, que o nível de esforço de cada escola vai ter que ser diferente para atingir essa meta, tá joia? Então, de acordo com o estado que ela se localiza, seu índice socioeconômico, eu tenho um esforço que ela tem que fazer para atingir no conjunto essa média 6 do IDEB para o Brasil, tá bom? Então, por isso que a gente tem metas diferentes para cada escola. Então, uma escola que ela está mais longe da meta, ela vai ter que fazer um esforço maior para chegar nessa meta agora em 2021. Pessoal, lembrando para vocês que isso foi feito antes do período de pandemia, tá joia? Então, com certeza, nós vamos ter algumas alterações em relação aos resultados ao que era esperado. Bom, pessoal, agora o professor Carlos vai dar mais uma aprofundada com vocês a respeito desses índices, tá joia? Vamos lá, Carlão, um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado, Matheus. Vamos lá para os próximos passos aqui, né? Em primeiro lugar aqui, gente, a gente vai dar uma passada, tá? Para entender como que o IDEB é calculado. Lembrando, a gente não vai entrar nas minúcias do cálculo, tá? Mas assim, numa reflexão, né? Que ele lembra muito, né? O IDESP, tá? O IDEB, ele lembra muito o IDESP. Então, isso que eu quero, né, aí conversar com vocês, né? Conhecer e analisar os dados aí da sua escola, tá? Aí cada escola vai abrir esse boletim para olhar esses dados, né? E a gente vai refletir sobre alguns indicadores, né? E onde está essa matriz de referência. Então vamos lá. Olha só, gente, IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenhos em exames padronizados, o SAEB, com informações sobre o rendimento escolar. O rendimento aqui, gente, ele chama de aprovação, tá? Então é o P. Então, como que é calculado o IDEB, né? A proficiência vezes a aprovação. Gente, não está quase igual aí o IDESP, tá? Que eu tenho rendimento vezes fluxo. Então, olha só, quantitativamente, os números, eles podem ser um pouco diferentes, porque eles são calculados de forma diferente. Mas, qualitativamente, tá? Eles têm as mesmas características, o IDEB e o IDESP. Então, o nosso N aqui, né, é a média de proficiência em língua portuguesa e matemática padronizada para o indicador entre 0 e 10. E o P, tá, é um indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino, que é o fluxo, né, que a gente chama no IDESP. Bom, primeiro lugar que você tem que ver aí, qual que é o IDEB de 2019 da sua escola, qual que é o fluxo
Lembrando, ó, o fluxo ele é dividido por etapa de ensino, por taxas de aprovação, reprovação e abandono. Né? E proficiência, quais as proficiências de 2019, né, em língua portuguesa e matemática, né? Então, vamos lá, vamos passar aqui rapidinho para o cálculo do IDEB. Como que é calculado esse N, né, essa nota padronizada de matemática e de língua portuguesa? Lembrando, eu não vou entrar nas minúcias desse cálculo, eu quero dar uma atenção especial para o P, né, que é o que a gente conhece como fluxo lá no IDESP. Então, gente, a nota de matemática, né, a nota de 2009, de onde que veio essa nota? Tá? Ela é uma média, né, entre a nota que aí a turma tirou no exame, menos o limite inferior da média de proficiência de matemática no SAEB de 1997, tá? Dividido pelo limite superior de proficiência de matemática em 97, menos o limite inferior, que é o mesmo que tem em cima. Isso tudo multiplicado por 10. Mas isso é muito confuso. Calma, não é, a ideia não é sair calculando isso daqui. É só entender, né, que a nota, né, ela tem uma relação com os limites inferiores e superiores do SAEB de 1997. Eles pegaram esse ano como referência para fazer essa nota, né? E ela vai de 0 a 10. Então, olha lá. Como que sai esse N, né? Como que sai? Tipo rendimento do IDESP, né? É uma média, né? É uma média simples entre matemática e língua portuguesa. Né? A soma dos termos dividido pelo número de termos, né? Vai dar aí a média padronizada. Como no IDEB, no IDESP acontece também. Eu tenho uma nota de matemática, eu tenho uma nota de língua portuguesa, eu somo e divido por 2, tá? Então vamos lá para o próximo, que eu acho que é o mais importante aqui. O indicador de rendimento, que é o P, tá? Gente, tem um monte de coisa aqui complicada, que é o inverso do T dividido por N. O N é o número dos anos do ciclo, tá? A coisa mais importante que eu quero falar desse slide não é de como faz o cálculo. Eu vou tentar marcar aqui, ó. É isso aqui, gente. Aqui, olha, eu estou dando um exemplo dos anos iniciais, mas é o mesmo cálculo para os anos finais e para o ensino médio. Notem que nos anos iniciais eu tenho do primeiro ao quinto ano. Então, o meu fluxo, o meu rendimento, né, meu indicador de rendimento, tá? Ele vai ser calculado com base no ciclo, não no quinto ano. Cuidado você que está pensando, vamos atacar o fluxo aí do nono ano, do terceiro, do médio ou do quinto ano, que vai dar tudo certo, eu vou ter fluxo lá em cima. Não, o fluxo é calculado em cima das médias do ciclo, tá? Então, cuidado, gente, cuidado se você tem um ano aí que teve muito abandono, que ele vai impactar negativamente aí no cálculo do seu IDEB. Tá? É claro, gente, a gente não está falando para sair desesperado fazendo coisa que não pode, tá? Mas apenas para ter atenção que nesse cálculo, o cálculo do indicador de rendimento é o cálculo do ciclo, da média do ciclo, tá? Então, ensino fundamental, anos finais, é a média do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? E do ensino médio, primeira série, segunda série e terceira série, é a média dos 3 anos. Ok? Então aqui tem dividiu aquele cálculo por 5, que é o número de anos do ciclo, fiz o inverso dele, deu 0,96 aqui.
arredondando para 2 casas decimais. E olha só, o que está acontecendo aqui, ó? O IDEB, o cálculo final, né? É a proficiência, que é o N, vezes o indicador de rendimento, que é o P. Ou seja, o N é como se fosse, né, o rendimento dos alunos, e o P é como se fosse o fluxo, tá, lá do IDESP. Então, notem, gente, mais uma vez, muita gente pensa assim, vai ter IDEB esse ano, vai ter SAEB esse ano, é mais uma coisa para trabalhar. Será? Será que isso tudo é mais uma coisa? Sim, é mais uma prova, tá? É mais uma avaliação externa de larga escala que serve como base para você tomar em um plano de ação aí da sua escola a hora que receber os resultados dessa prova. Mas eu estive em algumas escolas e aí eu notei, né? Aí o pessoal meio nervoso. Nossa, mas eu tenho que preparar o aluno para mais uma prova, eu tenho que parar tudo e trabalhar para o IDEB. Vamos ver. Olha lá, gente, eu trouxe aqui, ó, um exemplo simples aqui, né? Da matriz de referência, tá? Matriz lá do SAEB, do Currículo Paulista e da BNCC. Olha lá, gente. Matriz de referência do IDEB. Olha só o que ela traz lá para o 9º ano. Olha, resolver problema que envolva variação proporcional, variação proporcional, direta, indireta ou inversa de grandezas. Olha só o Currículo Paulista e a BNCC, né? Tem praticamente o mesmo texto, né? Currículo: resolver e elaborar situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre 2 ou mais grandezas, inclusive escalas divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Será que eu tenho que parar tudo para trabalhar SAEB? Ou será que se eu trabalhar o Currículo Paulista, tá, eu vou estar dentro da minha matriz de referência e vou estar dentro da minha BNCC? A BNCC é praticamente o mesmo tema, é o mesmo texto, né? O que muda aqui é que aqui fala situações, problema, e aqui fala problemas, tá? Mas olha só, será que eu tenho que parar tudo? Ou será que se eu trabalhar certinho o meu currículo, eu vou estar contemplando a BNCC e a matriz de referência aí do SAEB? Fica aí para vocês a dica, né? Só continuar. Não é mais uma coisa, tá? Você não tem que trabalhar mais uma coisa. Você continua trabalhando o Currículo Paulista, tá? Vamos lá para mais aqui uma reflexão. Olha só, gente. Por que fazer uso dos resultados do SAEB para impulsionar as aprendizagens no contexto de 2021? Ô, gente, olha só. Eu vou explicar aqui por baixo, tá? A escala de proficiência, tá? Ela é formada por níveis. Quanto maior o nível, tá? Mais o aluno desenvolveu aí as habilidades, tá? Então, olha só, olha como é recorrente, né? No 5º ano, olha lá, nível 8, né? Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente proporcionais, requerendo mais de uma operação. Aí, lá para o 9º ano, ó, evolui, ó. O que era nível 8 lá passa a ser nível 3 e nível 5 depois aqui. Olha, tem evoluções, tá? Dessas habilidades, né? Dentro dessa escala de proficiência. Olha só, no 9º ano, resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais representadas por números inteiros. Depois, ó, no nível 5,
resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais representadas por números racionais na forma decimal. Já mexeu com o número com vírgula, né? Ah lá, olha, no nível 6, né? Resolver problemas, no ano ainda, né? Resolver problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais com constante de proporcionalidade não inteira. O nível 8 do nono ano. Resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais, que é mais complicado do que resolver as diretamente proporcionais. E no terceiro ano do ensino médio, o nível 3, determinar o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a partir de 3 valores fornecidos em uma situação do cotidiano. A regra de 3. Então, notem, gente, que nessa escala de proficiência, tá? Ela existe para o nosso aluno ter uma, digamos, evolução, né? Ao longo dos anos aí de estudo, né? Aí no contexto escolar, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas eu não sou de matemática, eu sou de história, eu sou de geografia, eu sou de educação física. Será que é só responsabilidade de língua portuguesa e matemática um, um bom rendimento, tá, em uma prova desse tipo? Será que existem habilidades correlacionadas em todas as disciplinas? Não em todo momento, tá? Isso aí eu sei, tem coisa aqui que é muito específico, que é só da área de matemática mesmo. Mas essa daqui, por exemplo, olha, determinar o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a partir de regras, a partir de 3 valores fornecidos. Será que em química, em física, eu não vou usar bastante isso? Será que em geografia eu não vou ter uma relação de proporcionalidade? Será que em história eu não vou trabalhar nenhum contexto histórico aonde precisou-se de uma ideia de proporção? Ou de uma análise, por exemplo, de linha do tempo, né? Então acredito eu, né, que é muito importante todos na escola conhecerem como funciona essa avaliação, tá? Porque essa avaliação impacta todo mundo na escola. Então, se cada um, dentro do possível, dentro da sua disciplina, tá, puder colaborar de alguma forma, né, acredito que todo mundo sai ganhando. Não é para você parar a sua aula de geografia para dar aula de matemática. É quando você for trabalhar alguma coisa relacionada, tá? Você tem um olhar especial para isso. Tá ok? Um olhar e que você pode contribuir também nesse índice, tá? Bom, a ideia é basicamente essa. A gente falou bastante aí, né, de pesquisa, de escala de proficiência, mas aonde que a gente vê isso? Olha só, tem um site, gente, lá do INEP, né? Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né? Que nós temos o boletim da escola. Nossa senhora, mas esse link aqui, até eu copiar isso aqui. Não, gente, vai lá no Google, tá? Coloca INEP, né? INEP Boletim Saeb 2019, que é o último que nós temos, tá? Aí você vai cair numa página parecida com essa aqui, ó. Boletim da Escola Saeb, tá? Lá, gente, você vai marcar o estado, o município e a dependência administrativa, né? Só lembrando aqui rapidinho, olha, a escala do Saeb é diferente para cada ano, quinto, nono e terceiro do médio. Tá? Então é importante olhar todos eles, né? E
a escola de Saeb está organizada em níveis de desempenho, sendo a quantidade de níveis diferentes para cada componente curricular, ano e série. Bom, gente, aqui, ó, eu quero entrar no site com vocês, tá? Para dar uma olhada em um boletim aqui. Eu não vou pegar um boletim do estado do São Paulo. Vou pegar um boletim aqui de algum outro estado. Então, olha só. Entrei aqui, tá? Coloquei no Google INEP, boletim Saeb, tá? Saiu nessa página aqui, boletim da escola 2019. Pegar aqui Amazonas, pegar alguém longe da gente. Anamã, município de Anamã, da rede estadual. Vamos pesquisar quais escolas tem nesse município. E vou pegar aqui a escola estadual, pegar Duque de Caxias. Então aqui, ó, tem várias informações, né? Nível socioeconômico 3, estudantes presentes, quantidades de matriculados. Lembrando que aqui, olha, participaram os alunos do 9º ano só, tá? Então eu tenho aqui, vou olhar para matemática, que é a minha área, tá? Eu tenho aqui vários índices aqui para comparar, né? Escolas similares, essa escola, município, estado, total do estado, escolas federais do Brasil. Então aqui, e aqui vem a parte mais importante, ó, a sua escola, tá? Ô, gente, o que é esse nível 0? O nível 0 é muito preocupante, tá? Porque indica, né, alunos que não deveriam estar nesse ciclo aqui do 9º ano. Então, ó, eu tenho uma distribuição dos meus alunos, aqui uma comparação estado, município e Brasil, e aqui, né, eu tenho a distribuição dos meus alunos em cada nível de proficiência. E embaixo, tá, eu tenho aqui quais são esses níveis, né, e quais as habilidades dominadas em cada nível. Olha só por que o nível 0 ele é muito preocupante, né? Os estudantes do 9º ano com desempenho menor que 200 requerem atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades muito elementares que deveriam apresentar nessa etapa. Preocupante. Ah lá, olha. No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de, né? Então, eles têm aqui, né, um possível, né? Aqui, ó, provavelmente, porque é hipotético, você não pode ter certeza, não pode ter chutado. Então, eles são capazes de dominar números de operações, álgebras de funções, reconhecer o maior ou menor, reconhecer uma coleção números racionais, tá? E cada vez que ele aumenta de nível, né, além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes. Então, é o nível crescente, tá? A gente pode perceber que nessa escola, né, a maior parte dos alunos está no nível 1, mas no nível 4 também tem bastante gente, né? Então, você pode entrar aí no boletim da sua escola, tá? Olhar para ter uma base do que aconteceu em 2019. Ah, mas faz 2 anos, a gente está no meio de uma pandemia. Sim, mas alguns dados como base, né, vão ser interessantes para você poder, né, trabalhar ou pelo menos conhecer os índices aí da sua escola. Bom, gente, basicamente era isso, tá? E deixa eu parar a apresentação aqui. E eu deixo vocês agora com o Luiz Cláudio e a Roberta para trabalhar, para falar um pouquinho da área de língua portuguesa. E é isso aí, pessoal. Uma ótima semana a todos.
contem com a gente para qualquer coisa. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. E dando continuidade, a gente, então, aborda aqui, trouxe para vocês, né, Luiz, a capa ali da matriz de referência do SAEB, de Língua Portuguesa de Matemática, e assim, nós colocamos aqui o link de acesso, que vocês também podem encontrar no site específico ali do SAEB, né, e quer comentar alguma coisa, Luiz? Isso, eu gostaria só de ressaltar com os professores, né, Roberta, essa questão de que a matriz, no caso aqui é língua portuguesa e matemática para avaliação, hoje o nosso foco é na de língua portuguesa, mas ressaltar essa questão de que a matriz, ela é um recorte, né, do currículo paulista, vamos dizer assim, né? Então, há um trabalho anterior aí para que os alunos consigam atingir essas habilidades que estão postas na matriz. E a nossa intenção é justamente isso, né? Propor aqui para vocês um estudo com os materiais que nós temos aí, como a Roberta muito bem comentou no início, né? Mostrando essa articulação entre os materiais, né? Então, quando eu trabalho com o currículo paulista, né, de uma maneira intencional, planejada, eu também já estou atingindo aí as habilidades que estão postas nessas matrizes aí, né? Hoje nosso foco maior é na de língua portuguesa. Então, ela é um recorte, né? Ela ela não retrata o currículo como um todo. É isso mesmo, né, Roberta? Isso, Luiz, perfeito. Isso. Então, aqui, né, para complementar esse estudo das matrizes, depois vocês vão ter oportunidade aí de ver esse documento na íntegra, nós deixamos disponível aí, também naquele link do slide, mas essas matrizes, elas são divididas, então, em tópicos, né? Então, desde o quinto, o nono, até a terceira série do ensino médio em língua portuguesa, por exemplo, essas matrizes, né, quais são os tópicos ali que ela avaliam o aluno. Então, primeiro, procedimentos de leitura, logo depois eu tenho aí as implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão do texto, a relação entre textos, coerência e coesão no processamento do texto, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, também a variação linguística. Então, vocês podem notar que em língua portuguesa, a ênfase do trabalho aí vai ser sempre, né, no campo da leitura. Então, quais são as habilidades que envolvem ali a questão do trabalho com a leitura? Então, é essa análise, é esse diagnóstico que em língua portuguesa é o foco dessa avaliação. Nós trouxemos aqui também, né, os tópicos de matemática. Então, nós temos aí espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções, e tratamento da informação. E nós deixamos aí, aliás, né, em destaque, em língua portuguesa, procedimentos de leitura, e em matemática, tratamento da informação, porque existe aí, né, uma relação entre elas, né? Tudo envolve a questão de leitura. Muitas vezes, quando nós analisamos aqui a nível de diretoria, depois vocês podem fazer essa análise aí na escola, muitas vezes a defasagem, de matemática também está relacionada a essa questão dos procedimentos, a questão da própria leitura, né? Porque às vezes o aluno, ele tem uma situação problema, aí ele faz a leitura, mas ele não compreende para poder saber qual é a operação, qual é o cálculo que ele tem que fazer para resolver aquela situação. Então, como a ênfase é em leitura, em língua portuguesa, então isso é muito importante, porque todos os professores de todos os componentes, inclusive, né, não só da área de linguagens, trabalham com a leitura em seus componentes, em suas aulas. Isso mesmo, Roberto? Isso, Luiz. E quando você traz ali relação entre textos, é algo que praticamente todas as disciplinas também trabalham. Por exemplo, em arte, quando eu trago uma imagem com um texto, quando eu trago a letra de uma música com uma sonoridade, em outras disciplinas que também utilizam ali gráficos, mapas, tudo isso, então, são formas que nós temos ali de trabalhar
esses textos diferentes, né? Então, na verdade, não precisa ser somente da linguagem verbal, né? Pode ser também essa questão da utilização das imagens. E essa questão, como você falou brilhantemente, a leitura ela perpassa por todos os componentes, né, Luiz? Então, assim, a ideia é sempre do que nós conversarmos aqui, a gente transpor dentro da nossa disciplina. Isso, e vale sempre ressaltar essa questão, né, Roberta, que no caso aqui nós estamos falando de uma avaliação que ela é feita aqui na questão de língua portuguesa, mas muitas vezes, por exemplo, para poder ler um texto ali que está sendo solicitado na avaliação de língua portuguesa, eu preciso ter conhecimentos, por exemplo, de educação física ou de geografia. Então, é aquela mesma sistemática que o Enem e outros vestibulares também se utilizam, né? Embora estejamos aqui, né, sendo cobrados, né, avaliados na questão de língua portuguesa, eu preciso de outros conhecimentos para poder fazer uma leitura, uma interpretação mais apurada. Não é, Roberta? Isso, perfeito, Luiz. Isso mesmo. Então, prosseguindo aqui, né, nessa análise, nós trouxemos aqui para vocês um recorte dessa matriz de referência do SAEB de língua portuguesa. Esse é um recorte do 9º ano do ensino fundamental. Depois vocês podem acessar o documento na íntegra, como nós já comentamos aqui, mas nós gostaríamos que vocês percebessem aqui, nessa análise aqui conosco, a questão dos verbos que iniciam cada uma das habilidades que estão postas aqui na matriz, né? Sempre lembrando que, quando a gente trata em língua portuguesa do SAEB, a ênfase é em leitura. Então, eu tenho algumas habilidades aqui: localizar informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião, interpretar textos com auxílio de material gráfico. Então, nós temos aqui, nós colocamos aqui um recorte para que vocês percebessem, né, como nós deixamos aqui em destaque, o verbo que inicia cada uma dessas habilidades, né? Então, o que esse verbo, nessa questão aqui de habilidade, o que ele sugere para a gente? Logicamente que é um processo cognitivo aqui. E aí, muitas vezes, quando eu preciso, né, quando nós precisamos trabalhar isso, desenvolver essas habilidades com os nossos alunos, aí seja por meio das atividades, eu tenho sempre que ter a noção de que nós precisamos iniciar por aquela habilidade mais básica, né? Então, aqui no caso, seria localizar a informação, né? Até ele conseguir inferir o sentido de uma palavra, por exemplo. Então, isso é muito importante, ter essa clareza, né? Saber interpretar ali o que esse verbo sugere em termos de processo cognitivo, para que eu saiba administrar, né? Isso aí é através do planejamento das minhas aulas, né? Em atendimento às reais necessidades dos meus alunos. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar em inferir em primeiro lugar se o meu aluno não tem condições, né, para que ele consiga inferir. Então, primeiro ele tem que localizar essa informação, depois ele tem que compreender, e aí depois ele vai inferir. Então, é muito importante que todos saibamos, né, essa questão da complexidade das habilidades. Gostaria de complementar alguma coisa, Roberta? E tudo isso que você comentou conosco, Luiz, é possível também nós adaptarmos para as outras disciplinas, né? Então, é um exercício, pegar ali a nossa matriz, olhar as habilidades essenciais que estão dispostas e analisar, bem, dessas habilidades que eu tenho, qual que de repente eu deva, nesse primeiro momento, priorizar, apesar dela já estar ali dentro das essenciais, mas pensando sempre nessa questão de qual é o processo cognitivo, né, o que se espera que o aluno realize, porque quando a gente olha ali para o verbo, é exatamente a ação que a gente espera que o nosso aluno consiga desenvolver ao final aí da nossa sequência de atividades, né? Isso. Então, assim, é importante ter esse olhar também para o desenvolvimento dessas habilidades, ou seja, também para a seleção ali dessas habilidades, né? E mais para frente a gente também vai comentar um pouquinho mais sobre isso.
Isso mesmo, Roberto. Então vamos prosseguindo aqui, tá? Nesse slide, né, nós retomamos aqui com vocês, é justamente um recorte, né, de como funciona, como são organizadas essas habilidades aí dentro do currículo paulista, né? Então, não esquecendo que o currículo, ele é subdividido, aliás, as habilidades são subdivididas aí, né, em campos, em grupos. Então, eu tenho o grupo do identificar, que seria o grupo mais básico, tenho lá os verbos que são associados a eles, assim como também do grupo 2 que se refere à transformação, também tem os verbos que são associados a eles aí, e o último grupo, que é o grupo mais complexo, que seria da compreensão, né, onde meu aluno, ele vai analisar, ele vai criticar ali, que exige aí um trabalho, um processo cognitivo mais apurado. Mas o que é importante sempre termos em mente é que as habilidades dentro do currículo aí e na etapa da educação básica, elas são recorrentes, né? Então, o que vai mudar? É o nível de complexidade, o nível de aprofundamento ao longo dos anos e séries. Então, por exemplo, às vezes uma mesma habilidade que aparece no sétimo, ela vai ser recorrente lá no nono, lá no ensino médio, mas, logicamente, com seus devidos aprofundamentos, não é, Roberta? Isso mesmo, Luiz. E quando a gente olha aqui para essa imagem, a gente presta atenção ali no verbo, olha lá do grupo 1, observar, reconhecer, indicar, ou seja, o processo cognitivo aqui, ele é um pouco menos aprofundado do que no segundo, que é um momento em que o aluno, ele coloca em prática aquilo que ele conheceu no primeiro momento, que traz ali, olha lá, ordenar, medir, calcular, por estimativa, e depois o terceiro ali, quando ele já consegue, ele já compreendeu tudo isso, já fez, passou por esse processo ali da prática, e ele é capaz ali de dar uma devolutiva com um aprofundamento maior. Então a gente tem ali, olha, avaliar, analisar, assim por diante. Então, é muito importante, quando a gente faz essa análise, a gente, no momento do planejamento da nossa aula, a gente também pensa, obviamente, pensar nos nossos alunos, porque alguns, provavelmente eu sei que ele ainda não está nessa fase da transformação, então vou ter que voltar um pouquinho antes, trabalhar essa habilidade ali do grupo 1 para poder avançar. Isso que você Isso. comentou também, Luiz, do grau de aprofundamento das habilidades, nós percebemos quando fizemos o estudo da primeira versão do currículo paulista, que aconteceu lá em 2018, que foi uma escuta que houve com a rede, e no currículo de arte em específico, nós percebemos que do sexto ao nono ano eram exatamente as mesmas habilidades que estavam dispostas, e nós percebemos que não havia um aprofundamento desses processos cognitivos. Então, com base nessa escuta, até chegarmos aqui ao currículo oficial, nós percebemos o seguinte, que muitas vezes a mesma habilidade ela é trabalhada em todas as séries, porém, o aprofundamento está nessa ação que se espera do aluno. Então, às vezes, no primeiro momento, é conhecer, identificar, e depois na próxima série, já tem a questão desse aprofundamento, onde o aluno também coloca em prática, onde ele já faz uma análise aprofundada, assim por diante. Ainda mais nesse momento, né, Luiz, que nós temos as habilidades essenciais, na qual os professores todos irão retomar uma habilidade do ano anterior. Então, é interessante ter esse olhar. O que dessa habilidade traz com aprofundamento, o que eu deveria ter, de repente, conseguido trabalhar no outro ano, e por conta realmente de todos os processos que nós passamos, a gente não conseguir, de repente, atingir. E ter esse olhar para a elaboração aí dessas próximas aulas, né? Isso mesmo, Roberto. E quando nós pensamos nesse contexto de recuperação, né? Então a recuperação não é algo estanque e também não é algo que, enfim, seja pejorativo nesse momento, né? Mas é algo que faz parte desse processo ali de ensino-aprendizagem mesmo, né? Ela está incorporada ali. Muitas vezes é isso que você comentou. Eu preciso voltar, né, para preencher algumas lacunas na questão cognitiva desses alunos aí, para que depois eles possam avançar e ter condições aí enfim, de continuar o caminho, não é? Isso mesmo.
aqui na sequência nós temos as escalas de proficiência do SAEB, né, que na realidade ela está disposta como praticamente uma régua, porque mostra ali então os níveis de proficiência, né, que foram avaliados, que foram detectados, e então por estes níveis a gente consegue perceber quais foram as habilidades os nossos alunos já adquiriram, né, já consolidaram, aquelas que ainda necessitam e também todo esse processo cognitivo que ele já possa ter desenvolvido, né? Nós colocamos aqui também o link, né, de acesso que está lá no portal do INEP. Então, assim, essas escalas, elas são produzidas para cada ano de aplicação, né? A última que nós temos aí foi do ano de 2019. Algumas escolas, infelizmente, não têm disponibilizado o boletim do ano anterior, da última edição, ou seja, 2019, por não ter conseguido atingir um número mínimo ali de alunos participantes. Mas nós podemos também trazer esse mesmo olhar para as avaliações da nossa escola, para todo o desenvolvimento que os professores fizeram, as questões que eles pontuaram ali especificamente de cada turma, de cada aluno, assim por diante, né? Isso para os diagnósticos que a escola já fez, não é, Roberta? Desde, por Então, exemplo, as avaliações que foram feitas o ano passado, mas também as avaliações, essa sondagem aí que os alunos, que os professores, perdão, fizeram já no início dessas aulas. Isso tudo pode ser levado em consideração sempre, né? nós sabemos que essa análise já foi realizada na escola, lá no planejamento, como o Luiz Cláudio comentou, mas sugerimos um aprofundamento, ou seja, por mais que o SAEB seja uma avaliação ali nacional, né, em grande escala, mas ele traz um recorte, uma visão para a nossa escola, ou seja, ter esse olhar em cima desse resultado, em cima dessa escala de proficiência, pode nos dar também mais um suporte, uma base para a organização e planejamento ali das nossas ações, né? Com certeza, direciona o trabalho, né, Roberta? Isso mesmo, né? Então, aqui, a título, né, de aprofundamento, curiosidade, nós trouxemos as escalas de proficiência do SAEB, de língua portuguesa e de matemática, né? Então, nós temos aqui, do quinto ano, ela vai de 0 a 9, né? Lembrando que ela é gradativa, então, 0 seria o mais básico e o 9, para esse ano e série aqui, seria o mais complexo. Para nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, ela vai de 0 a 8. E a de matemática, né, que eu tenho uma diferença aí também nos níveis, né? Então, o quinto ano é de 0 a 10, o nono ano de 0 a 9, e a terceira série do ensino médio, ela vai de 0 a 10. Aí nós trouxemos aqui para vocês um recorte da, da escala de proficiência aqui de língua portuguesa do nono ano, né? Então, nós trouxemos aqui, primeiro recorte do nível 1, que seria o nível mais básico aí do nono ano, até o nível 8, né? Então, vocês podem observar que dentro de cada um desses níveis, eu tenho algumas habilidades que são dispostas aí, que se espera que o aluno consiga, que ele já tenha consolidado, né? Nós aqui estamos falando, né, de quinto ano, de nono ano, de terceira série, porque estamos falando especificamente da prova do SAEB, mas nós não podemos esquecer que essa avaliação, ela vai analisar, vai diagnosticar ali o final de cada um desses ciclos, né? Então, é sempre muito importante que haja um trabalho aí nesse processo, né? Então, lá no caso do nono ano, desde o sexto ano até o nono ano, então, o que que esse aluno, ele foi consolidando, o que que ele foi aprendendo aí dentro desse processo, dentro dessa etapa. Então, voltando aqui, nós deixamos em destaque duas habilidades que se iniciam pelo mesmo verbo, que indica, como nós já dissemos para vocês, o processo cognitivo. Então, eu tenho lá, no nível 1, inferir o sentido, o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens. E aí, lá no nível 8, né, eu tenho inferir o sentido de palavras em poemas.
Então, o que nós podemos, né, analisar aqui? Que, embora sejam habilidades com o mesmo processo cognitivo esperado, uma delas é mais básica e a outra é mais aprofundada, né? Isso, logicamente, nós podemos perceber também pelo nível. Uma se encontra lá no nível 1 e a outra lá no nível 8. Mas o que que acontece? Aqui, quando eu faço a alteração no gênero textual, eu consigo aqui deixar essa habilidade um pouco mais complexa, né? Haja vista que, por exemplo, para a crônica e reportagem aí é um gênero mais simples, por exemplo, do que poema. Não mais simples, mas nesse contexto, né? Por exemplo, para o aluno inferir uma informação ou o sentido de uma palavra dentro de um poema, ele precisa ter um conhecimento de mundo maior, saber, por exemplo, qual foi o contexto de produção daquele poema, qual foi a escola literária, né? O que eles estavam pensando ali, qual era a intencionalidade do autor ao escrever aquele texto, por exemplo. Então, a questão aqui da escolha do gênero, ela influencia como é que eu posso dizer, na complexidade aqui da habilidade. Eu gostaria de ressaltar também que em cada um dos níveis, né, eu tenho habilidades que possuem essa complexidade diferente. Então, por exemplo, olha, no nível 1 eu tenho reconhecer expressões, depois inferir o sentido de expressões. Então, reconhecer para depois inferir, né? Mas, por exemplo, para chegar nesse nível 1, né, meu aluno precisa localizar essa expressão, compreender, né, para depois ele reconhecer e inferir. Então, existe um trabalho aí anterior a essa escala de proficiência, a essa matriz. Como nós já dissemos aqui, é sempre um recorte do currículo, né? A mesma coisa lá no nível 8. Eu tenho localizar, identificar, diferenciar e depois inferir. Então, ou seja, dentro de um mesmo nível, eu também tenho habilidades com nível de complexidade diferente. Alguma coisa para complementar, Roberta? E aqui perceba que nós começamos, sim, Luiz, obrigada, que nós começamos com o nível 1. Por quê? O estudante que está no nível 0, na realidade, ele acaba nem sendo avaliado, porque o SAIB coloca para nós que o aluno do nível 0 significa que ele ainda não conseguiu consolidar nem as habilidades básicas, essenciais. Ou seja, é algo bem preocupante neste caso. E assim, olhando para o aprofundamento dessas habilidades, novamente eu acabo comentando com vocês, para a gente trazer esse olhar também para as nossas habilidades ali dentro da nossa disciplina. Então, essa questão da inferência dentro de arte, o quanto é importante a gente fazer um trabalho anterior a isso, exatamente da mesma forma como o Luiz Cláudio pontuou muito bem aqui com língua portuguesa, a gente também consegue transpor ali para as nossas outras disciplinas, né? Isso mesmo, Roberta. Lembrando sempre, né, que essas habilidades, o foco é sempre a leitura. Então, não é logicamente que o professor de educação física, de inglês, vai precisar, por exemplo, parar com as habilidades ali do currículo específico desses componentes para trabalhar com essas de língua portuguesa. Não, mas é sempre tendo esse olhar no sentido de apoiar, né? Aí o aluno, ele vai sentir que esse trabalho está aí feito de maneira conjunta, conexa, e que vai potencializar muito mais o trabalho que está sendo feito ali, vai oportunizar maiores oportunidades aí, maiores e outras também, né, oportunidades para que ele possa avançar no seu processo de aprendizagem. Então, nós pensamos, né? Às vezes acontece, nós, enquanto professores, ficamos na dúvida, né? Olha, então, eu vou ter que trabalhar com essa matriz do SAEB ou eu trabalho, então, com o currículo paulista? Então, por isso, nós vamos mostrar aqui, né? Modelizar esse estudo para que depois vocês façam aí com os outros componentes curriculares também, que existe uma relação entre as habilidades que estão postas lá no currículo paulista com essas da matriz do SAEB. Então, quando eu trabalho de uma maneira intencional, planejada, com esses materiais aí, né, que apoiam o desenvolvimento do currículo, eu, logicamente, já estou atingindo também aquilo que é posto lá na matriz do SAEB.
E também, Luiz, desculpa, além de fazer essa relação com o aprender sempre ali de língua portuguesa e matemática, é possível nós também fazermos isso com o currículo em ação, né? Então, assim, é de extrema importância, professor, por mais que não tenhamos ainda esse material físico, e a gente também está super ansioso, né, Luiz? Já comentei isso da outra vez, mas nós Isso. também somos super ansiosos para ter isso, mas enquanto não temos ali o material em PDF, então, assim, é importante o professor ele estude esse caderno do professor, perceba ali os movimentos metodológicos que estão dispostos. Então, assim, a gente fará aqui com vocês um pouco desse entrelaçamento, um pouco desse olhar, né, da matriz do SAEB com os materiais ali do Estado. Isso mesmo, Roberto, essa importância de conhecer o material, de ler ali quais são os procedimentos para desenvolvimento das atividades é sempre muito importante, para conhecer aquilo que o material oferece, qual é o potencial desse material, e ver ali quais são os ajustes, né, necessários que eu tenho que fazer nesse material para que, por exemplo, eu garanta que todos os meus alunos ali tenham acesso ao currículo, para que todos eles avancem na aprendizagem e assim por diante. Sim, Nesse caso, pois não, desculpa, Roberto? ele, na realidade é um ponto de partida, né? É o Isso, mínimo que se espera, digamos assim, né? isso, é um norte ali, né? Logicamente que o professor pode complementar, lembrando que nós temos o livro didático, outros materiais aí que são sempre muito bem-vindos aí para agregar as aulas, né, Roberto? Então, aqui no caso de língua portuguesa, né, fiz um recorte aqui desse material do 9º ano do ensino fundamental, do Aprender Sempre, volume 1, sequência 2, está lá no caderno do professor, na página 210. E no caso de língua portuguesa, o material ele já é estruturado dessa maneira. Então, eu tenho sempre habilidades ali, pode ser uma ou mais de uma, mas que é o foco, né, do trabalho, que ela é chamada de habilidade essencial, e aí eu tenho outras habilidades que são habilidades de suporte, como o nome diz, né, os alunos precisam consolidar essas habilidades também, para que depois elas deem suporte para que ele possa ali consolidar essa habilidade essencial. Então, aqui, nesse apontamento que vocês estão vendo aí na tela, eu fiz uma relação entre as habilidades do currículo paulista com as habilidades do SAEB. Então, no currículo paulista, eu tenho lá, né, nesse quadro cinza aí para vocês. Então, identificar em textos de diferentes gêneros. Então, olha aqui, né, já tenho na própria habilidade explícito esse trabalho com diferentes gêneros, os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores, que está totalmente relacionada com essa habilidade aqui do SAEB. Olha lá, é a D18, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, olha só, se eu for analisar os verbos aqui, primeiro meu aluno vai identificar, e se ele identifica, né, depois ele vai reconhecer isso. Logicamente que eu preciso trabalhar isso aí em um processo com o aluno. Logo depois, eu tenho também, né, uma outra relação aí, que no caso é uma habilidade de suporte. Mas olha só, empregar adequadamente regras de concordância verbal em situações comunicativas. Então, seja ela escrita ou oral, que está relacionada com essa habilidade D19 do SAEB, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Então, observe, né, quando eu trabalho com o currículo paulista, né, que eu desenvolvo aquelas atividades, enfim, ou que eu utilize essas habilidades desenvolvendo outras atividades, eu já estou aí contemplando também as habilidades do SAEB. Logicamente que eu preciso, né, nós professores precisamos estudar esse material do SAEB também, né, não só o currículo paulista, mas como o material do SAEB, para que a gente possa fazer essa articulação entre as habilidades, né? Mas, em suma, os materiais, eles conversam, né? Eles estão aí articulados. Então, é sempre importante pensar nesse planejamento, nesse trabalho intencional, porque quando isso
é realizado, eu tenho certeza que todos vocês já fazem, mas eu acabo atacando, vamos dizer assim, as habilidades também do SAEB. Então, não preciso trabalhar com duas matrizes, né? Se vocês podem reparar aqui na tela, que as habilidades do currículo, né, do Aprender Sempre, são talvez aí mais complexas, muitas vezes, do que as habilidades do próprio SAEB. Então, quando eu trabalho dessa maneira articulada, né, eu já estou contemplando ambos os materiais aí, no planejamento, no desenvolvimento com os alunos. Algo a complementar, Roberto? Não, Luiz, está excelente. Pode dar Isso continuidade. mesmo, né? E assim sempre transpondo, né? Nós aqui estamos falando de leitura, enfim, sempre dá para transpor isso, né, para os outros componentes, por exemplo, inglês, arte, educação física, que também trabalham com textos ali, às vezes de gêneros específicos, por exemplo, enfim, né, os injuntivos, a questão de regra de jogo, mas que também dá para fazer esse trabalho ali de perceber, por exemplo, o sentido de uma palavra, de uma expressão, e assim por diante. Prosseguindo aqui, então, eu trouxe para vocês um recorte, né, do material Aprender Sempre, que é a aula 2, que trata justamente do desenvolvimento dessa habilidade aí, né, identificar em textos de diferentes gêneros os termos constitutivos da oração, né? Então, eu tenho uma atividade aí que eu tenho até uma imagem, né, que é um texto não verbal, que talvez possa ser aí ponto de partida para alguma proposta, por exemplo, do professor de educação física, já que eu tenho um ciclista aí, e assim por diante. Então, o material, ele já tem essa estrutura mesmo, né, já tem os objetivos da aula, como vocês estão vendo aí, o que facilita na hora do professor, de nós professores, planejarmos, elaborarmos o nosso plano de aula, roteiro de estudos e assim por diante. O que eu gostaria de ressaltar com vocês, né, e que eu vou retomar até uma tela que foi bastante trabalhada, esse assunto foi bastante trabalhado nas formações específicas do Aprender Sempre o ano passado, é que todo o trabalho, né, quando eu penso na questão de texto, mas agora eu vou falar especificamente com língua portuguesa, eu preciso considerar sempre, né, a situação comunicativa da interação verbal. Então, esse texto, né, qual foi o contexto de produção ali, qual é a intencionalidade do autor, enfim, qual era o contexto histórico, como as pessoas pensavam naquela época, e assim por diante. Então, eu considero os elementos do texto e os elementos que estão exteriores ao texto também. Depois, eu vou ver ali, né, essas implicações do gênero textual. Então, por exemplo, né, onde é que aquele gênero ali, daquele texto que eu estou estudando, onde é que ele circula, né, qual que é o objetivo daquele gênero, e assim por diante. E aí depois, quando eu faço aí, né, eu repertorio os alunos com todo esse estudo, aí é que eu vou passar para a questão das formas gramaticais da língua, que seria o estudo da gramática, né? Então, eu não vou estudar a gramática de uma maneira contextualizada, como vocês já sabem também, né? Mas eu vou trabalhar ela ali, por exemplo, como parte desse processo, mas não vai ser a primeira parte desse processo também, e sempre pensando, né, a questão gramatical. Então, por exemplo, eu vou utilizar um verbo no pretérito. Então, qual é o efeito de sentido que isso causa lá dentro do texto, né? As questões de ortografia, por exemplo, né? As questões de pontuação e assim por diante. Qual é o efeito de sentido que isso transmite, que isso causa dentro do texto? Então, sempre trabalhando de uma maneira contextualizada. E é muito interessante isso que você comentou conosco, Luiz. Pode voltar uma telinha? Volta uma para mim, por favor. Isso. É possível transpor isso também para a arte. Então, quando a gente irá trabalhar ali ou uma escola artística, um movimento artístico, ou um estilo musical, um gênero musical, então é muito importante nosso aluno conhecer essa situação comunicativa, ou seja, conhecer ali o contexto em que aquela música, aquela obra foi criada, né? E depois, especificamente, ali, quando trata aqui do gênero, ou seja, o que é específico desse gênero que a gente está trabalhando. E dentro desse gênero, a gente, ali nas formas gramaticais, a gente consegue relacionar as características específicas. Ou seja, é sempre esse processo, né? Se a gente parar para analisar, do conhecer
primeiro, né, para depois fazer todo esse desenvolvimento a ponto lá na frente meu aluno poder aplicar isso na prática. Isso mesmo, Roberto, que é aquela questão do conhecer, compreender, aplicar e assim por diante, né? Nós estamos Exatamente. fazendo aí um paralelo com a taxonomia que está presente mesmo, né? Sim. E fica evidente aí no material. Isso mesmo. Posso passar aqui para a parte de arte? Por favor, obrigada, Luiz. Bem, aqui, na sequência, né, dentro desse movimento, eu coloquei aqui para vocês, de um lado eu tenho a habilidade presente ali no currículo em ação, né, do volume 1 do 9º ano, da sequência de atividade 1, e nós temos lá a habilidade essencial, que é identificar e analisar diferentes estilos musicais em gêneros da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação de estética musical. Bem, nós sabemos que as habilidades em arte elas são bem complexas, são extensas, mas basicamente quando eu olho aqui para o verbo, eu quero que o meu aluno seja capaz de identificar e analisar esses diferentes estilos. Para fazer essa relação com o SAEB, eu trouxe ali do lado, a gente fez um recorte, né, Luiz, aqui dessa habilidade. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Bem, para eu poder aqui, no caso, em relação à arte, para eu conseguir ter um aluno que seja totalmente proficiente em identificar e analisar tudo isso que eu quero, eu teria que ter feito um trabalho anterior a isso, né? Então, me leva aqui à habilidade que está aí logo abaixo, de explorar e analisar criticamente meios, equipamentos culturais e espaços de circulação nos contextos local e brasileiro, de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira, e do conhecimento musical referente a esses gêneros musicais, comparando-os com os meios, equipamentos e espaços de circulação de outros gêneros no Brasil. Ou seja, essas duas habilidades me traz muito essa questão do meu aluno reconhecer essas diferentes formas de tratar uma informação, conhecer o contexto no qual foi produzido e no qual também será recebido. Então, com base nisso, o próprio material do Currículo em Ação tem uma atividade que dá para a gente relacionar aqui com essa habilidade do SAEB. Pode passar, Luiz, por favor. Roberta, eu só queria ressaltar aqui, né, que olha que bacana, né? Então, existe uma articulação, como você está pontuando aí, entre o material, que é o currículo em ação específico de arte, né, com aí do lado essa tabela que aparece para vocês, verde aí e branco, né, que é a matriz de língua portuguesa, né? Então, olha, existe essa articulação aí entre os componentes que dá para fazer de uma maneira bastante produtiva, não é? Sim, 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 muito bem pontuado. E aí aqui na próxima tela, eu trouxe para vocês, então aqui essa habilidade, né, que seria praticamente uma anterior do meu aluno já com ser capaz ali de identificar e analisar criticamente, então a gente vai falar um pouquinho mais dessa habilidade. Então, espera-se que quando fala dessa questão de meios e equipamentos culturais, a gente está falando, então, ali de circulação, de quais são os meios onde essa obra foi produzida, né? E teve ali, foi veiculada. Foi em programas de auditório, em rádio, na televisão, na internet, através de manifestações culturais, assim por diante. E quais espaços, né, de circulação, especificamente, quais equipamentos e espaços culturais que toda essa obra tem sido realizada? E a gente tem lá teatro, salas de concerto, a rua, praças, galerias, assim por diante. E a ideia aqui é que ele consiga fazer uma relação com esses diferentes gêneros, né, da música popular nacional e também estrangeira, mas fazendo essa comparação também com esses meios, esses espaços de circulação, né? Então, para que o meu aluno possa lá atingir aquela habilidade essencial, é necessário que eu faça todo um trabalho anterior a isso. Inclusive, aqui, quando a gente para fazer essa análise ali do material,
desde a primeira situação de aprendizagem, ele já pede que a gente trabalhe com o nosso aluno o que vem a ser patrimônio cultural, tanto imaterial como imaterial, fala da questão dos gêneros musicais, e depois parte ali para o estilo. Então, assim, ele faz todo um trabalho para que o meu aluno possa, lá, ao final disso, ser capaz, então, de identificar e fazer uma análise muito mais profunda. E aqui ao lado, eu trouxe um recorte de uma das atividades que tem ali no caderno, onde deixa muito claro aqui, de um lado eu tenho aqui na parte de cima, né, da nossa tabelinha, nós temos ali, então, os gêneros musicais, ou seja, o gênero é a parte mais ampla, trata ali, então, das características específicas dos gêneros, os instrumentos que são normalmente utilizados, ou seja, traz a estrutura básica de um gênero musical. Na parte de baixo, nós temos ali, então, essa variação desses gêneros, ou seja, os estilos musicais, que aí ele acaba sendo muito mais particular. Agora, depois dessa análise aqui dessa habilidade, a gente vai pensar, trazer para aquela habilidade lá do SAEB, em que fala, que pede que o nosso aluno seja capaz de reconhecer, de tratar a mesma informação como ela foi trabalhada em diferentes textos. Aqui, no caso, sugere-se uma pesquisa. Como que poderia ser feita? A gente pode, de repente, propor um tema para o meu aluno e pedir que ele pesquise músicas que foram elaboradas, que foram criadas com este tema. Então, a gente vai poder perceber ali que dentro de cada gênero musical, o autor optou por falar de uma forma. Uma outra maneira também, uma outra proposta, e eu tenho certeza que vocês aí estão pensando em coisas bem criativas em relação a isso, de repente eu propor ali para os meus alunos, em uma atividade em grupo, pensar o seguinte: nós temos ali do lado da MPB músicas de protesto, e do outro lado eu tenho o samba, especificamente ali em samba enredo. Será que muitas vezes o samba enredo também não traz música de protesto? Não fazem ali uma relação com o contexto social em que ela foi produzida? Então, de repente, acabar tendo essa relação, ou seja, são dois estilos, né, diferentes, que muitas vezes acabam trazendo ali a mesma temática. É claro que isso, assim, é apenas um exemplo, mas para a gente poder mostrar que que é possível ter essa relação, então, dessa habilidade que tem ali em língua portuguesa com a habilidade em arte, mas que muitas vezes na nossa disciplina também é necessário, antes mesmo desse meu aluno já está nesse momento, nesse processo cognitivo, né, de identificar ali, eu vou conversar com ele, eu vou ter todo esse trabalho ali de sondagem, de repertoriar, para que ele possa ali também, possa criar, possa trazer, possa principalmente, que eu acho que é muito importante pontuar com os professores, Luiz, a importância da gente tratar a arte ali como ciência, como objeto realmente de conhecimento, os nossos alunos terem um aprofundamento também nas discussões sobre. E isso, acredito que dentro da música é possível a gente trabalhar. A gente está chegando aqui ao finalzinho dessa nossa TPC, dessa nossa conversa, e aí deixamos aqui, então, para vocês alguns encaminhamentos, né, Luiz? Nós ressaltamos aqui a importância em revisitar as orientações e informações que foram aqui dadas, as informações também que os coordenadores têm conversado com vocês, para que possa também ali realizar as adequações pertinentes a cada componente curricular e nos materiais apresentados, ou seja, aquilo que nós comentamos ao longo, né, desse nosso encontro, é sempre importante o professor realizar essas adequações e também considerar as orientações ao planejar as atividades para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, assim, como eu posso utilizar a taxonomia de Bloom no momento que eu elaboro ali o meu plano de aula, né, porque esse plano de aula irá refletir muito desse processo, desse planejamento. E aqui, identificar nominalmente quais são os alunos que necessitam de maior atenção. Nós sabemos que praticamente todas as nossas escolas já fizeram esse levantamento, já conhecem especificamente quais são os alunos e principalmente quais habilidades eles já desenvolveram e ainda as que necessitam nesse momento, para que a gente... É importante ter esse conhecimento
no momento que a gente elabora essas atividades, no momento que a gente faz a adaptação ali das nossas atividades, pensando também nesses alunos, né? Isso no momento que chegam novos alunos, ou, por exemplo, aqueles que ainda não tinham, né, ido à escola para poder buscar atividades ou para poder participar das aulas, eu vou precisar retomar, né, fazer a sondagem com eles, fazer esse diagnóstico inicial. Então, é sempre muito importante identificar os alunos, que seja uma constante mesmo aí ao longo desse processo. Sim, sim. E com o desenvolvimento do trabalho de vocês com esses alunos, a gente sabe que a cada novo diagnóstico, esse número a gente espera que sempre possa diminuir. Mas, enfim, agradecemos muito a participação de todos vocês. Agradeço ao Luiz Cláudio, que é sempre muito companheiro, parceiro aqui de todos os dias, aos nossos amigos lá do Núcleo Pedagógico. Qualquer coisa que precisar, contem conosco, estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Roberta. É sempre uma satisfação. Eu também te agradeço aí, agradeço o esforço dos professores, aos colegas PCNPs que também estão com a gente, conosco aí no chat. Esperamos ter contribuído um pouco aí com vocês e até a próxima. Muito obrigado.